A sinistralidade é um pecado, é um problema do país, não é? Mas como é que a sinistralidade pode deduzir que dê dinheiro? As taxas de sinistralidade acontece, diga assim a bom da verdade, que não é só em Portugal. Quando a sinistralidade diminui, os concessionários são premiados e quando há mais acidentes, quando a sinistralidade aumenta, pagam uma multa. Agora, o que se esperaria é que, como estamos a falar de autoestradas, a sinistralidade tem que ser baixa. Então, quando a sinistralidade é baixa, os prémios deviam ser pequenos e quando a sinistralidade é alta, as multas deveriam ser fortes e pesadas. Pois o que acontece em Portugal é exatamente o contrário. A fórmula que está na lei leva a que, quando a sinistralidade é alta, as multas são pequeninas, quando a sinistralidade é baixa, os prémios são elevadíssimos. Estamos a falar de algo deste género. E há as simulações, enfim, não trouxe para aqui, mas para cada uma das SCUT estão feitas estas simulações. Mas só para as pessoas terem uma ideia, numa autoestrada qualquer, se houver 10 acidentes e no ano seguinte houver 100, 10 vezes mais, o concessionário perde 2% da receita. Mas se acontecer o contrário, ganha 20% da receita. Ou seja, se eventualmente a sinistralidade baixar, ele tem prémios elevadíssimos. É 10 vezes mais. O castigo é praticamente nulo e o prémio é... Isso pode ser visto de alguma forma, pergunto, como um incentivo à introdução de melhores práticas e de correção de traçados de via, sinalização, para reduzir a sinistralidade? Seria, se fosse equitativo. Mas ainda depois há uma cláusula na lei que é completamente absurda. É que, para melhorar a redução de sinistralidade, é o Estado que paga. Ou seja, o Estado não só paga prémios elevadíssimos, como quando há muitos acidentes, as multas são baixas e é o Estado que fica obrigado a fazer as obras. As obras? Sim, exatamente. É o Estado que fica obrigado... na autoestrada de concessionário vai lá o Estado fazer? Pagá-las, é obrigado a pagá-las nos termos do contrato. Se o concessionário nesse dia tiver, ou nesse período, decidir fechar a estrada, não é? Não, mas é que o absurdo é este. O Estado é obrigado a fazer obras, mas não consegue. Nós estamos a ironizar um pouco com isto. Eu compreendo que seja difícil perceber, porque é tão absurdo que é, quando a sinistralidade aumenta, as multas são baixas. Quando a sinistralidade diminui, os prémios são elevadíssimos. E quando a sinistralidade aumenta, apesar das multas serem baixas, as melhorias ainda são pagas pelo Estado. Já percebi. Eu quando, enfim, estou a conversar a respeito destas coisas, dá-me só vontade de fugir. Aliás, é por causa desta cláusula. Eu também fui ouvido pela Polícia Judiciária naquela leva não perguntaram em que o Dr. Medina terá ouvido. E na altura que eu disse que tinha havido umas buscas em casa do Ministro Mário Lino e do Secretário de Estado Paulo Campos. E na altura eu tinha dito, e foi isso que expliquei à Judiciária, justamente que para descobrir que houve corrupção nas PPPs, não vale a pena sequer fazer buscas. Basta ler o Diário da República. Este tipo de cláusulas e estas fórmulas que levam a esta situação são, obviamente, só podem estar ali por fatores de corrupção. Não há outra razão para aquilo estar ali. Porque a incompetência não chega. Mantém essa sua opinião? Absolutamente, absolutamente. Quem meteu aquilo ali devia responder na justiça. Sabia claramente o que estava a fazer. Isso claramente. Aliás, esse tipo de legislação veio... Sr. Paulo Moraes, não é a primeira vez, nem a segunda, que diz de uma forma muito veemente que produz esse tipo de afirmações. Tem tido problemas com a instrução de processos que levantem contra si? Tenho tido alguns processos por difamação. De qualquer maneira, até hoje só chegaram ao fim 3. Como sabe, a justiça é lenta, de maneira que primeiro que eles cheguem ao fim, os 3 que chegaram ao fim, ganhei-os. Portanto, até agora está 3-0. E esses processos não servem, por exemplo... Quantos é que resta? Não aí 2 dezenas e tal em circulação. Mas de qualquer maneira, eu enfim, faço essas afirmações sempre... Esses processos judiciais não são um palco, pergunto eu, possível, ou um fórum possível para tentar explicar algumas destas coisas? Sabe que a maioria da informação que eu utilizo... Vocês não mandam lá ninguém aos tribunais ver? Não, mas a maioria da informação que eu utilizo é informação que é pública. A maioria da informação, esta que estivemos até aqui a falar, toda ela é pública. Pois está bem, mas depois temos um governo eleito, não é? E temos governos eleitos sucessivamente, não é? E temos tribunais de contas e tudo isso. Portanto, se é pública, também é pública para eles, em primeiro lugar. Não é? Até ver, governos eleitos até ver. Sim. Pelo caminho que isto leva até ver. Mas os governantes todos têm dito que as PPPs são uma vergonha. Acontece é que passaram 3 anos e não fizeram nada. Mas assim, todos os membros do governo dizem, todos aqueles com quem eu falei pessoalmente, eles próprios em público, dizem que as PPPs são uma vergonha. Pois é, por isso... Acontece é que ao fim de 3 anos de governação, o que é que eles mudaram até hoje? Nada.